Amém. Na lição de hoje, a gente vai ver um pouquinho o que pode acontecer com alguém que desobedece a Deus, né? Alguém que sai fora da vontade de Deus, o que pode acontecer com uma pessoa dessas. E como personagem, hoje a gente vai estudar Saul, né? Que é o nosso personagem que a gente vai estar estudando hoje. Lá na página 43, nós temos aí a história de Saul. E novamente aqui ainda Samuel está vivo. A gente estava vendo semana passada sobre Samuel. Samuel, ele faz justamente essa transição do povo que era governado, não vou dizer, mas ele era conduzido em certos momentos por alguns juízes. E aí a gente teve Débora, Gideão e Sansão, alguns dos que a gente estudou aqui. E Samuel, então, ele é o último, ele é juiz, ele é sacerdote e ele é profeta. São três, ele é multi, né? A gente vai ver hoje a sensibilidade que Samuel tinha para ouvir a voz de Deus. Na verdade, desde o chamado dele, desde bem cedo, né? Quando ele ainda estava no templo, Deus falava com ele, né? Chamando ele e tudo mais. Então ele tinha uma sensibilidade muito grande de ouvir a voz de Deus. A gente vai ver isso hoje. Vamos olhar um pouquinho para Saul, conhecer um pouquinho melhor da história de Saul. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9. Primeiro Samuel capítulo 9, versículo 1 e 2. A gente vai ver um pouquinho sobre a família de Saul. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Então Saul, agora olhando um pouquinho o contexto dele, veio de um pai valoroso, forte, um homem, né, conhecido na região, fala de Saul também. Saul então era daquele tipo, né, do cara que frequenta a academia, aquele cara alto, né, bombado, né, aquele cara boa pinta, galã. Mas a aparência dele chama atenção, né? Conforme a Bíblia descreve, a aparência dele realmente chamava atenção, até pela altura dele, porque diz que dos ombros para cima ele sobressaía do povo. Então ele era maior que a maioria, assim, né, do povo, ele era mais alto, ele sobressaía do ombro para cima, ele estava acima da média, né? Então, essa é a descrição de Saul, um homem de aparência, um homem de presença, né? No meio do povo não tinha como não observar ele, né? Não tinha como não notar ele. Versículos 6 e 9. Ele sai então, na verdade, algumas jumentas do seu pai se perdem, e ele sai então junto com outro funcionário, eles saem para procurar essas jumentas. O jumento ele era bastante utilizado naquela região, tá? Menos que o cavalo, tá? O jumento tinha sido domesticado antes, e o jumento então era muito usado para todo tipo de, não tanto de trabalho, mas para transporte de mercadorias, né? Então o jumento era bastante utilizado nessa região. Versículos 6 e 7 diz assim: porém o moço respondeu: nesta cidade há um homem de Deus, é honrado, e tudo o que diz sucede infalivelmente. Vamos até lá agora, talvez nos mostrará o caminho que devemos seguir. Disse Saul ao seu moço: se formos, que levaremos ao homem? Que o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? Então Saul ele foi atrás das jumentas, e o funcionário diz: ó, tem um homem aí nessa região que ele fala, e o que ele fala é infalível. Então olha como é que a gente pode dizer? A fama de Samuel, né? Que ele estava falando aqui de Samuel.
Então, a fama de Samuel era de que a palavra dele bastava. E o que ele disser, pode escrever que acontece. Né? Então, aí Saul fica preocupado, mas o que a gente vai levar para o profeta? Né? O que a gente vai trazer? Porque a gente vai chegar de mão vazia. Geralmente tinha aquela ideia de que se você fosse consultar alguém, até médiums naquela região, consultava-se médiums e outras pessoas que diziam ter algum dom espiritual, né? Geralmente levava-se algum dote, alguma coisa, e Saul falou, a gente não tem nada. Enfim, ele conseguiu achar alguma coisa que aí eles iam trocar isso, eles iam oferecer isso. Uma coisa que eu achei interessante a gente destacar aqui é o versículo de número 9. Veja o que diz lá no versículo 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ter com um vidente, porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então, quando você lê na Bíblia, for consultar um vidente, nos nossos dias de hoje, vidente é outra coisa. Cigano, né? Cigano, quem consulta astros ou alguma coisa desse sentido, né? Cara que consulta alguma coisa espiritual, mas não muito de Deus, nada de Deus, né? Naquela época, então, tinha essa ideia, né, de que se eu for consultar um vidente, eles talvez comparavam o profeta como se fosse qualquer outro vidente, mas para eles estavam indo buscar a Deus, né? E lógico que depois aí o profeta de Deus era algo muito mais específico, né? Se você dizia que você era profeta de Deus, a tua palavra ela tinha autoridade. Então só uma explicaçãozinha que se você for ler na Bíblia, né, vidente, né, aí está relacionado aqui a Deus. Sendo que depois, mais tarde, Saul vai consultar uma vidente mesmo. Né? O próprio Saul, mais tarde, vai consultar uma vidente, que não tinha nada a ver com buscar a vontade de Deus. Isso é um pouquinho mais para frente. Muito bem, então eles saíram atrás, queriam falar com Samuel e encontrar ele. No versículo 6, 9, a gente já viu, versículo 15 em diante, diz assim, ora, o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes de Saul chegar, dizendo, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Olhei para o meu povo, pois o meu clamor chegou a mim. O seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem de quem te falei, este dominará sobre o meu povo. Olha só que sensibilidade Samuel tinha de ouvir a voz de Deus. Antes de Saul chegar, um dia antes, Deus já tinha falado com ele, amanhã, nesse mesmo horário, vai vir um cara aqui falar contigo, e esse que vai falar contigo, esse vai ser o novo rei de Israel. Porque o meu povo clamou a mim, eu ouvi o clamor deles e vou dar o rei que eles tanto querem. Então, quando Samuel viu Saul, Deus falou de novo, esse aqui é o cara que eu estou mandando. Podemos ver que então havia toda uma certa direção de Deus nessa questão de perder as jumentas, nessa questão de Saul sair atrás e ter levado o auxiliar dele ainda dá a sugestão, vamos buscar o profeta e tal. Às vezes a gente não entende porque circunstâncias acontecem no nosso dia a dia. Algum perde uma jumenta, aí não, né? A gente não perde jumento hoje, né? Mas algumas coisas dão errado na nossa vida. E nem sempre o dar errado, dá errado para Deus. Às vezes dá errado para a gente, mas para Deus está tudo certo. Então, se a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, se a gente buscar a Deus em primeiro lugar, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Só que se a gente está debaixo da vontade de Deus, né? Então, continuando, Saul então encontra Samuel, Deus já tinha falado com Samuel. Vamos ver agora o versículo 10:1. 10:1 diz assim, então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul
e o beijou e disse: não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? Então, neste momento, então, Samuel pega o azeite que ele tinha. Geralmente o rei, ele era consagrado ao trabalho, ao ofício real, pelo sacerdote. Isso, gente, até na Idade Média, quem colocava o rei, muitas vezes o rei conhecia a realeza do rei, era o sacerdote da igreja. Tá? Então, a igreja e o Estado, em muitos momentos, sempre andaram juntos assim, né? E naquela época também, né? O próprio Samuel ungiu Saul como rei, derramando óleo, simbolizando a presença de Deus sobre a vida de Saul. A gente vai ver um fato muito interessante, muito importante agora, que era o respaldo de Deus para o trabalho de Saul. Porque não era somente um trabalho que ele ia exercer, mas havia toda uma questão de Deus governar através da pessoa colocada no poder. Vamos ver agora o versículo 5 e 6. Capítulo 10, versículo 5 e 6. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que desce do alto, procedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Aqui Samuel já profetiza sobre a vida de Saul. Então aqui no papel de Samuel, que é de sacerdote, profeta e juiz, que também julgava as questões do povo, né? Então esse multiministério, né? Ele não tinha apenas um dom, ele tinha 3 dons. Se a gente for olhar agora para o Novo Testamento, né? A gente vê algumas pessoas do Novo Testamento não tendo apenas um dom, mas vários dons, e Deus às vezes usando eles em várias áreas diferentes. Aqui Samuel tem esse mesmo conceito. E ele já vai falando, olha, Deus vai vir sobre ti, o Espírito de Deus vai vir sobre ti, você vai vir como os profetas. Significa que Samuel não era o único profeta de Deus. Haviam outros profetas, né? Então essa ideia de um grupo de profetas, ela já é bem antiga, certo? E estava muito relacionado à presença do Espírito Santo. Tá? Porque era o Espírito Santo que era o Espírito que inspirava os profetas a profetizar. Então eles não profetizavam de si mesmos, mas sim eles profetizavam debaixo da presença do Espírito Santo. Outra coisa interessante é a música relacionada aos profetas. Porque diz esse versículo aqui, né? Versículo 5, que encontrarás um grupo de profetas que desce do alto, precedidos, e significa antes dos profetas, veio um grupo, né, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. Então já existe a função da música e do louvor também, como se fosse um culto a Deus e a manifestação do Espírito Santo no meio deste culto, do louvor e da adoração. Daqui a pouco a gente vai ver Davi também, muitas vezes tocando a harpa dele para acalmar o espírito agitado de Saul. Também acontece. Então a música, nessa parte da Bíblia, parece que tem uma função muito especial relacionada à presença de Deus. Quando a música é exercida de pessoas profetas, né? Quando a música ela é exercida por pessoas cheias do Espírito Santo, parece que a música ela vai além de apenas um som para ouvir, mas a música parece que ela atinge lugares que nem o próprio ser humano percebe, né? E aqui a gente vê esse exemplo. Continuando então, no versículo, a gente viu aqui o 10, 9 em diante, capítulo 10, versículo 9 em diante. Virando-se as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, ao verem que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros:
que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então tudo aquilo que Samuel havia profetizado aconteceu, mas o interessante é que a Bíblia fala de quando Saul virou as costas para Samuel, naquele momento Deus fez uma obra no coração de Saul, transformou o coração dele em outro. Houve uma transformação na vida de Saul, houve uma conversão, a gente talvez poderia dizer assim, né? E quando ele então vai se encontrar com esses profetas, ele também é cheio do Espírito Santo e começa a profetizar. Isto era o sinal de autoridade divina para o trabalho que ele ia exercer. Que ele não ia exercer apenas uma função, um trabalho qualquer, mas ele tinha o respaldo de Deus para fazer aquele trabalho. E a capacitação de Deus também, né? Então, o Espírito Santo de Deus aqui, neste momento, ele capacita a pessoa a exercer o ministério. Neste caso, seria o governo. Né? Então, a capacitação de Deus para o governo. Muito bem. Tendo então todo esse respaldo, a gente pode dizer, Saul é o cara, já fisicamente já se sobressaía, agora cheio da presença de Deus, agora Samuel orando, abençoando ele, Deus mudando o coração dele em outro coração, a gente diria, tem tudo para dar certo. E realmente, tinha tudo para dar certo. Mas havia algo no coração de Saul que não estava muito resolvido. Foi muito rápido essa transformação, porque o cara saiu de casa para fazer o que mesmo? Buscar jumentas. Buscar jumentas. Imagina só, você sai de casa para buscar jumentas e um dia depois você volta, ou 1, 2 dias, ou 3 dias depois você volta como rei de Israel. Que susto, é muita coisa para uma cabeça só. Né? Eu fico me colocando no lugar de Saul. Imagina você sair na rua, não, teu pai te manda, ou tua empresa te manda fazer um negócio, você vai e acontece tanta loucura assim, né? Quase foge do controle. E Saul, para ele, também foi algo muito grande que aconteceu. Para confirmar agora o governo de Saul, o que Samuel faz? Ele reúne todas as tribos e representantes de todas as tribos de Israel. E agora, Deus vai levantar o rei do meio de todo o povo. Samuel vai dizer, agora Deus vai levantar o rei que ele escolheu, para que todo o povo visse Deus agindo e que todo o povo se submetesse a esse rei. Porque senão seria fácil Samuel dizer, esse aqui é o novo rei, todo mundo tem que obedecer. Se o povo não visse Deus levantando o rei do meio do povo. Então Samuel fez o quê? Reuniu todo o povo, representantes de todo o povo, e eles foram tirando por sorteio. Tribo tal foi sorteada, vem a tribo tal, os pais de família da tribo tal. Tá. Saiu a família de fulano de tal, só a família de fulano de tal vem aqui agora. Tá. Da família de fulano de tal veio, né, o pai lá, o Quis, né, que é o pai de Saul. E dentre os filhos foi sorteado Saul. Muito bem, Saul. Saul vem para frente. Ué, cadê Saul? Onde é que ficou Saul? Saul sumiu. Veja só, lá no capítulo 11, versículo 6, o que acontece? Desculpa, 11 não. É o 10, 22 e 23. Então tornaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor, ele se escondeu entre a bagagem. Correram e o trouxeram dali, estando ele no meio do povo, sobressaiu em altura a todo o povo, desde os ombros para cima. Então, vocês vão ler todo o sorteio que acontece, né? E de repente começa a procurar Saul. Sumiu Saul, quando foram ver, estava escondido. Pensa aquele homem gigante, né? Grandão, forte e tal. Aquela presença toda. Estava escondido no meio da bagagem. Por que justamente ele estava escondido? Porque ele sabia que era com ele, né? Porque ele já tinha recebido a unção, ele já tinha sido escolhido por Deus, mas dentro do coração dele
tinha algumas coisas que não estavam resolvidas, parece. Tinha coisa que não estava resolvida. E aí foram procurar, acharam. Trouxeram ele lá para frente, então. E então, assim, todo o povo pôde ver. Não foi manipulação, né? Foi pelo simples sorteio. Mas como Samuel já sabia que Deus já tinha escolhido, claro que o sorteio só podia dar naquilo que já tinha. Porque Deus não ia... Se Deus naquele momento levantasse outra pessoa, porque alguma coisa não era de Deus. Mas Deus ali confirmou na presença de todo o povo que era ele que escolheu Saul. Ok? Muito bem. Saul foi escolhido, acharam o homem, oraram por ele. Ele foi para casa e um grupo de homens foi junto com ele. Que eles sentiram no coração de seguir Saul, já que ele era o novo rei de Israel. Seguindo agora, vamos lá para o capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11, versículo 6. Aqui acontece então uma invasão dos amonitas. Né? Os amonitas eram os vizinhos ali de Israel, termo de Amon. E eles invadem o território de Israel, e aí o povo começa a chamar por Saul para pedir para Saul ajudar eles. E o que acontece? Veja só no versículo 6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul ao ouvir ele essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Então neste momento novamente há um toque de Deus na vida de Saul, e ele fica indignado com a situação justamente dos amonitas terem invadido o território. Ele convoca o exército dele, e eles vão lá e atacam os amonitas e livram Israel da opressão dos amonitas. É a primeira grande vitória. Continuando agora, capítulo 11, versículos 20 a 23. 11, não tem 20 e 23. Deixa eu ver. 11. O que eu anotei aqui? A gente está em 11:6. Enfim, em algum momento isso vai aparecer. Amonitas. Vamos para o 13. Capítulo 13, versículo 8 em diante. Tinha algumas coisas que não estavam resolvidas no coração de Saul. Então, no capítulo 13, versículo 8 em diante, diz assim: Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu ao holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: Que fizeste? Respondeu Saul: Quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já se tinham juntado em Micmas, pensei agora: descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não tive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aqui havia sido dada uma ordem, de que Saul só saísse para a batalha depois que Samuel tivesse feito o sacrifício, né, pela batalha. Então, o sacrifício era a ideia de que Deus estaria na batalha. Então, Samuel disse: você vai ter que esperar, né, 7 dias antes da batalha. Né, se a batalha for começar, vai ter que esperar 7 dias. Depois do 7º dia eu vou vir e vou fazer sacrifício. Né, no 7º dia eu vou vir. E a situação era a seguinte: os filisteus tinham juntado o grande exército deles e estavam prontos para atacar. E Saul começou a ficar com medo. E os dois exércitos dele começaram a desanimar e começaram a debandar. Saul começou a ficar com mais medo ainda, porque o exército dele estava diminuindo. Isso aqui parece um pouco aquela batalha de Gideão, né, que reduziu o exército no máximo assim e saiu naquela loucura toda, e Deus ainda deu a vitória, né, porque era Deus no controle. Deus quer ver até onde a gente confia nele.
E essa era uma prova que Deus estava dando para Saul, para ver até onde Saul confiava em Deus. E aqui nessa prova, ele não foi aprovado. Reprovou nessa prova. Porque chegou no 7º dia, no dia que Samuel ia vir, estava passando hora por hora e Saul já angustiado. Acho que ele olhava para o relógio, não tinha relógio, né? Mas olhava para o sol, né? E via o dia passando e Samuel não vinha. Ele pensou, Samuel não vem mais. Falei, eu mesmo vou fazer o sacrifício. Grande erro. Quem sacrificava era o sacerdote. Aqui agora a função de Samuel como sacerdote, né? Grande erro, porque ele acabou tomando sobre si uma função que não era dele, a espiritual, a religiosa. E aí foi um grande erro. Foi quando ele tinha acabado de fazer o sacrifício, aí aparece Samuel. Parece que é sempre assim, Samuel chega assim, pá, é reloginho, né? É que nem Deus, né? Deus não atrasa nem adianta, né? Ele vem na hora, assim, na hora certa ele vem. E veio lá e aí ele perguntou, vem cá, o que você fez? Pois é, daí ele começou a se justificar, né? Olha só, a gente muitas vezes levanta, né, argumentos para justificar nossa desobediência. Não, você tem que ver que a minha situação, não, você não entende a minha situação, né? Eu fui constrangido a fazer isso. As circunstâncias nos nossos ambientes, eles nos constrangem a desobedecer a Deus. As circunstâncias do nosso dia a dia nos constrangem a desobedecer a Deus. São provas que Deus nos coloca para muitas vezes ver até onde vai a minha confiança nele, até onde eu vou perseverar ou vou negar ele. Então, essa era a situação de Saul. Deus esperou. Não tinha acabado o dia ainda. Mas ali foi reprovado. A confiança em Deus. A fé em Deus. Que até a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não agradou a Deus. Continuando então, esse foi um episódio. Se a gente for um pouquinho mais para frente, capítulo 15, versículo 1 a 3. Dá um salto, a gente não tem tempo para ver tudo, né? Mas capítulo 15, versículos 1 a 3 diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Amaleque, os amalequitas no caso, né? Pelo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho quando este subia do Egito. Vai agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Nada lhes poupes, matarás a homens, a mulheres, meninos e crianças de peito, pois bois e ovelhas, camelos e jumentos. Pelo que saiu, convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Então o que aconteceu? Samuel já diz, olha, Deus me enviou para te ungir como rei. É como se dizer, olha, tudo bem, Deus te ungiu como rei, vamos ver. Na primeira você reprovou, tá? Mas vamos ver, Deus te ungiu como rei, você é o cara, vamos lá. Colocando a autoridade de Deus na mão dele, certo? Prova, vai até os amalequitas, tá? Destrói porque eles tinham obstruído o caminho, não deixaram Israel passar pelo território deles, quando eles vieram do Egito, tinha toda uma história, um histórico aqui, né? Então Deus agora vai ser um momento de vingar aquela situação que eles desobedeceram, deveriam ter deixado o meu povo passar, não deixaram. Então agora vai ser um momento de trazer justiça sobre aquela situação. E aí, ele manda Saul lá e ele diz, passa tudo no fio da espada, não deixa nada. Ok, prova, essa prova, vamos ver. E Saul vai então e vai executar essa prova aí. Versículo 9 em diante, diz assim: Mas Saul e o povo pouparam a Agag, o rei no caso, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente.
porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Pensa alguém que realmente clama e tem uma vida de oração. Por que será que Samuel era tão sensível pela voz de Deus? Por que será que Samuel, quando Deus falava, ele logo ouvia? Ele sentia, ele conseguia praticamente ouvir a voz de Deus. Porque ele era um homem de oração. Muitas vezes hoje as pessoas querem ouvir Deus, mas não querem pagar o preço de estar de joelho orando. Amigo, você não vai ouvir Deus falar se você não tiver uma vida de oração. Samuel tinha uma vida de oração. E quando Deus fala com ele: olha, me arrependi de ter colocado seu nome no governo, Samuel ficou a noite inteira orando, clamando pela vida de Saul, intercedendo por Saul. Imagina só que clamor, né, que Samuel levantou pela vida de Saul, mesmo Deus já reprovando ele. Então, ele não obedeceu completamente, ele obedeceu em partes, né? Ele viu aquele gado bonito, né? Não, isso aqui é meu, vai matar, assim, não, é muita, vai jogar fora isso, não pode, né? Vamos ver o que ele vai justificar dessa vez. Capítulo 15, versículo 9 a 11, a gente acabou de ler. Capítulo 15, versículo 20 a 23, veja só o que ele diz. Disse Saul a Samuel: pelo contrário, o que Samuel tinha dito que ele havia desobedecido, né? Aí Saul diz: não. Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então, ele justificou: não, a gente separou as melhores coisas aqui, ó, para trazer para Deus. A gente vai oferecer para Deus isso. Deus tinha pedido isso? Não. Até aquilo que a gente faz de um coração: não, mas eu estou fazendo isso para Deus. Vem cá, Deus pediu para fazer isso? Né? Ou Deus pediu para você obedecer? Em primeiro lugar, Deus pede para a gente obedecer, não para a gente ter boas ideias, né? Até uma vez fiz um curso, né? Eles falavam assim: gente, não tenha boa ideia, obedece que é melhor, né? Obedecer é melhor do que ter boa ideia, porque aqui eles tiveram uma ideia extraordinária: não, vamos trazer para Deus. Só que, na verdade, era mais coisa da alma deles do que para Deus, né? Porque eles sabiam o que Deus tinha pedido. Saul pelo menos sabia. Saul, ele tinha um problema de afirmação. O que é problema de afirmação? Ele era vulnerável. Vulnerável. Porque diante das pessoas, muitas vezes, ele não aguentava a pressão no meio das pessoas. Quem tinha pedido para não matar as coisas eram os soldados dele. Tinham pedido para não matar tudo. Ele cedeu. Então, no meio das pessoas, ter a aprovação das pessoas era muito importante para ele. Quando ele se escondeu lá no meio da bagagem, mostra o quê? Falta de afirmação. Falta de segurança. A insegurança era muito grande dele. Quando ele foi para a batalha e todos os soldados dele estavam indo embora, e ele não soube se manter firme, isso demonstrava o quê? Insegurança. Insegurança. Ele era uma pessoa insegura. Por quê? Porque não confiava em Deus. Eu não estou falando de que a gente não seja inseguro em alguns momentos. Lógico que todos nós temos as nossas fraquezas. Mas quando uma pessoa é governada por Deus e tem o coração mudado, como Saul tinha o coração mudado, ele não precisava ser assim. Porque Deus havia mudado o coração dele em um novo homem. Saul voltou a ser o velho homem inseguro, né? E acabou se deixando corromper por isso. Então ele precisava da afirmação das outras pessoas. Samuel agora dá de dedo, é muito direto, né? Versículo 22,
Diz assim, porém Samuel respondeu, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como a que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Então ele falou, agora realmente, passou na primeira prova, não foi aprovado, recuperação, né? Pegou exame, no exame, bombou de novo. Falou, agora Deus te reprovou. Literalmente, né? Reprovou, foi reprovado. Na prova, não foi aprovado, reprovou. Então nós passamos por muitas provas, onde a gente vai mostrar que a gente é governado por Deus, a gente confia em Deus, ou a gente vai confiar na nossa fraqueza, né? Ou a gente vai deixar a nossa fraqueza governar a nossa vida. Foi o que Saul fez, né? Ele deixou a fraqueza dele governar a vida dele, e acabou perdendo o governo com isso. Continuando mais um pouquinho, olha só aquilo que eu falei para vocês sobre a afirmação, sobre ele ter dificuldade de se afirmar diante do povo. Veja como é que isso é verdade. A gente viu lá o versículo 20 e 23. Veja agora 30 e 31. 30 e 31 deste mesmo capítulo. Diz assim, respondeu Saul, pequei, mas honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor, o teu Deus. Assim Samuel voltou com Saul, e Saul adorou a Deus, ao Senhor. Aqui eu não li todo o contexto, mas é o seguinte, né? Samuel já estava indo embora, já deu a palavra, ó, Deus te reprovou, você foi reprovado, tinha a oportunidade, foi reprovado. E ele estava indo embora, e Saul falou, não, vem comigo, deixa eu adorar a Deus, para que todo o povo veja. Samuel falou, não vou contigo. E quando ele estava dando as costas para ir embora, Saul agarra o manto dele e ele acaba rasgando uma parte do manto de Samuel. Aí Samuel vira e fala assim, do jeito que você rasgou meu manto, Deus rasgou o reino de Israel da tua mão hoje. Deus tirou o reino de Israel da tua mão. Ele fica desesperado, falando, não, mas vem comigo pelo menos na frente do povo, e que o povo veja eu adorando a Deus. Significa o quê? Vamos manter as aparências. Não deixa o povo saber que Deus arrancou o reino de mim. Vem comigo. Vocês estão vendo que há uma falta de afirmação na vida dele? Vem comigo, eu preciso que você esteja junto para que o povo veja que eu sou o cara ainda. Ele não estava nem preocupado se Deus tirou ou não. A preocupação ele era manter a aparência dele, um pouco se lixando se Deus tirou ou não. Ele não acreditava praticamente mais em Deus, né? Veja que situação que ele chegou. Em vez de ele chegar nessa hora, desabar, se prostrar diante de Deus, chorar e lamentar, se arrepender e dizer, misericórdia, eu me perdoe, né? Não, vamos manter a aparência aqui e tal. Gente, o que tem gente mantendo a aparência, às vezes Deus falando com circunstâncias, dizendo, se arrepende, agora é a hora, as coisas estão dando errado, você está desobedecendo, está colhendo as consequências, agora é a hora de você se arrepender. E a pessoa, vamos, agora deixa eu mostrar que estou por cima, né, não vou me humilhar. Para quê? Para mostrar o quê? Aquilo que não é. Então Saul ele tinha um grave problema dele, não resolvido. Né? Ele foi mudado num novo homem. Ele tinha a possibilidade de mostrar que ele era um novo homem, mas foi reprovado uma vez, duas vezes, e nessa vez novamente ele só mostra o caráter dele, só está mostrando o que ele era. Que ele não temia a Deus. Ele temia pela imagem, que imagem as pessoas vão ter de mim, o que eles vão pensar de mim. Então ele se preocupou mais em manter uma imagem, uma aparência,
do que ser sincero consigo mesmo, mostrar o nada que ele era, né? Que não era nada, mas ele queria manter alguma aparência. Infelizmente, né? Deus não pede que a gente mantenha a aparência, Deus só quer que nós sejamos sinceros. É isso que Deus pede. Sinceridade. Só isso. Deus não quer que nós sejamos super-heróis. Não. Deus não quer que nós sejamos infalíveis, mas somente que nós reconhecemos o nosso erro. Reconheça. Pronto. Mas Saul tinha uma dificuldade nisso. Davi não errou, a gente vai ver um pouquinho sobre Davi. Ele pisa na bola feio. Mas quando veio o profeta e dá de dedo nele, vamos deixar para Davi para depois. Né? Daqui a pouco, quando a gente for estudar Davi, a gente vai ver a diferença dos dois. Não é só o tamanho, porque Davi era pequeno, não era muito alto. Quando a gente for estudar Davi, a gente vai ver a diferença, porque a diferença era o coração, não era só externo. Né? Muito bem. Foi reprovado, Deus arrancou o reino dele. Veja agora capítulo 16, versículos 14 e 15. O que acontece neste momento na vida de Saul? Algo muito, muito sério. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Os servos de Saul lhe disseram: vê, um espírito maligno da parte do Senhor te atormenta. Ele tinha sido ungido. Vocês lembram que ele foi ungido? Ele começou a profetizar. A unção de Deus era sobre a vida dele. Só que neste momento o Espírito Santo de Deus se retira dele, só que a casa fica vazia. A casa é preenchida agora com um espírito maligno. Aqui a Bíblia fala sobre um espírito maligno vindo da parte de Deus. Isso é uma teologia do Antigo Testamento. Eles acreditavam que todo espírito vinha da parte de Deus. E na verdade, a ideia é a seguinte, que até os demônios precisam obedecer a Deus. Eles obedecem a Deus, não pode fazer alguma coisa se Deus não permitir, certo? Assim também na vida de Saul. No entendimento deles, eles acharam que Deus tinha mandado um demônio, né? Deus apenas permitiu que um demônio realmente agisse na vida de Saul, por causa da desobediência. Na verdade, não foi nem tanto Deus que mandou o demônio, mas foi Saul. As opções, as escolhas de Saul fizeram com que o Espírito Santo de Deus se retirasse e o demônio então tinha a ação na vida dele, né? Olha a situação de Saul, como é que se tornou. Alguém que era ungido rei, alguém que era cheio da presença de Deus, alguém que profetizou, chega um patamar tal, pela desobediência, de ser inclusive atormentado por um demônio. Gente, com Deus não se brinca. Brincar com Deus é complicado, certo? Por quê? Tudo tem seu limite. Tudo tem seu limite. E neste caso, Deus chegou no limite dele. Saul foi indo e chegou um momento que foi tua escolha. Continuando no capítulo 18, versículo 7 em diante. Novamente, olha o problema na alma de Saul. A gente vai ver o problema na alma de Saul. As mulheres dançando cantavam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram muito, e pensou: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. Ele começou a profetizar em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como nos outros dias. Saul trazia na mão uma lança e a atirou, dizendo para si mesmo: encravarei a Davi na parede, mas Davi se desviou dele 2 vezes. Versículo 12. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Saul aqui, ele tinha novamente, ele sabia que tinha sido reprovado por Deus,
viu que Deus agora estava com Davi, e agora ele ficou ofendido. Pois as mulheres estão cantando aí que eu matei milhares, mas estão cantando que Davi matou 10 milhares, 10 vezes mais que eu. Isso o que é? Se você tem inveja de alguém, isso significa o quê? O problema está na outra pessoa. Não, o problema está contigo. Ele precisava ser o cara, ele precisava se destacar, ele precisava manter a aparência. Agora Davi matou Golias, recebeu as honras por aquilo porque não tinha ninguém que encarasse Golias. Davi encarou, recebeu as honras. Saul, que era o rei, ele não dava a cara a tapa, né? Agora, depois que a honra era de Davi, porque ele fez por merecer. Agora Saul, ele estava acostumado aqui a ganhar coisa de graça, porque saiu para buscar jumenta, voltou como rei. Ele não precisou lutar para ser rei, ele foi ungido como rei e veio fácil. Então, mas ainda tinha coisa no coração dele que não estavam resolvidas. Esse problema de se achar, ter que ser o cara, e já não era mais. Aqui diz também, né, que um espírito maligno se apoderou dele e ele profetizava. Gente, aqui é muito forte isso, porque são indícios lá no Antigo Testamento de alguns dons que aparecem no Novo Testamento, né? A profecia, e não somente o Espírito de Deus inspira as pessoas para profetizar, mas existem demônios que também profetizam. A gente vê ali no Novo Testamento Paulo, né, expulsando o espírito de adivinhação. Isso é claro, não profetiza, eles adivinham, né? É um espírito de adivinhação. E Paulo no Novo Testamento expulsa o espírito de adivinhação. Então vinha sobre Saul e ele profetizava, só que na verdade era mais, não era um dom de Deus, né? Era mais uma maldição, né? Era mais maledicência, maldições que a pessoa acaba proferindo do que propriamente dizendo bênçãos, né? Vamos agora para o capítulo, a gente deu até o 12, 28:8. Capítulo 28, vou dar um salto lá para frente, a gente está concluindo. Saul chegou a tal desorientação, ele já não se orientava a nada. Ele estava completamente perdido, ele estava completamente confuso. O Espírito de Deus se retirou dele, a sabedoria se retirou dele, ele estava completamente perdido. Samuel havia morrido, Samuel que era o referencial dele, né? Era o pai dele, praticamente dizendo, pai espiritual dele, faleceu, ele estava completamente desorientado. Levantou um exército, atacou e ele estava completamente desorientado, buscou orientação. Versículo 8 de 28, assim disfarçou-se Saul, vestiu outras roupas e foi ele com 2 homens e de noite chegaram a mulher. E lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Ele pede para que essa mulher consulte a Samuel. Samuel já estava morto. E ele vai então com uma mulher que consulta os mortos, necromancia, né? Que era proibido, pela lei de Deus, era proibida a necromancia. Ele vai lá, ele desobedece de novo. Então a gente pode ver, eles são completamente alienados, completamente fora da casinha, né? Das leis de Deus, do temor a Deus. Ele vai consultar os próprios espíritos, né? Aqui tem toda uma questão, quem vem, quem não vem, se é Samuel mesmo, se é um demônio transfigurado de Samuel, enfim, não vou entrar nessa questão. Eu acredito que Samuel não se apresentou porque são profecias malignas, né? Eu vejo assim, mais talvez um demônio transfigurado de Samuel, não sei também. A Bíblia não deixa isso claro, mas para mim é mais um espírito maligno mesmo que se apresenta a Saul e acaba até falando aquilo que acontece no próximo dia, né? Que é justamente a morte deles e de seus filhos. Vamos agora para o último texto, agora de 31, capítulo 31, último capítulo de 1 Samuel, versículos 4 a 6.
Diz assim: disse Saul ao seu escudeiro: arranca da tua espada e atravessa-me com ela, para que não venha esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Assim Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim Saul, seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens morreram juntos naquele dia. Houve uma batalha contra os filisteus, tá? E acaba concluindo dessa forma: morte de Saul, seus 3 filhos morrem, o exército de Saul é dizimado, e os filisteus acabam vencendo essa batalha. A gente, observando a vida de Saul, a gente fica triste, né? A gente vê um começo brilhante de alguém que tinha tudo para dar certo, a unção de Deus para a vida dele, mas pelas escolhas dele, simplesmente perdeu tudo aquilo que Deus tinha projetado para a vida dele. Então, é um alerta para nós, da gente buscar a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus. E quando a gente for colocado em alguma prova, pedir a força a Deus para que Ele nos dê a graça de sim correspondermos a Deus segundo a vontade dele. Negarmos a nós mesmos e deixar Deus fazer algo na nossa vida. Ele vai nos capacitar. Assim como Deus já tinha capacitado Saul, a capacitação Saul tinha recebido, mas faltou a parte dele agora. Porque Deus fez a parte dele. Agora Saul tinha que fazer a parte dele, que era obedecer. E Deus ia confirmar o reino. E infelizmente acabou não acontecendo. E a gente vai ver então semana que vem a diferença entre Saul e Davi. Por que Davi foi diferente? O que Davi fez que Saul não fez? E a gente vai ver um caráter completamente outro, né, de Davi, que Saul não tinha alcançado. Essa é a lição de hoje. Vida de Saul. Aprendemos muito com Saul, mas vamos aprender um pouquinho mais com Davi. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Pai, em nome de Jesus, a minha oração é de que o Teu Espírito venha sobre cada um de nós. Pai, que nós, em primeiro lugar, tenhamos temor a Ti, em Te obedecer. Clamamos em nome de Jesus que Tu cures a nossa alma, nossa mente, nosso coração, para que nós não venhamos a nos desviar do Teu propósito, mas sim cumprir, Pai querido, todo o Teu projeto na vida de cada um de nós.